PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que nos assistem através do canal 16, parabenizar o vereador Edson pela sua fala aqui na área de segurança pública, porém, eu esperava mais do secretário de Segurança, César Schirmer, ontem na SIC. Porque, na verdade, o secretário César Schirmer falou aquilo que todo mundo já sabe, falou o óbvio. Falou exatamente o óbvio. E para vir de Porto Alegre para cá, trazer o comando da Brigada Militar, trazer o comando da Polícia Civil, trazer todo o comando da polícia para falar o óbvio, era melhor nem vir. E foram entregues vários documentos para ele, e eu não quis ir ontem entregar documento lá, porque fui representado, a nossa bancada, o vereador Fris foi representado pelo vereador Edi Carlos, como nosso líder, porque é sempre a mesma coisa, a gente sempre está entregando documento. Nós tivemos uma audiência a respeito de segurança pública aqui na Câmara de Vereadores, foi entregue ao AB, entregou um documento, levou um documento, o governo devolveu para o comandante do 12º BPM, ele é que teve que responder o pedido de informações a respeito da UAB. E a Comissão de Direitos Humanos entregou um documento, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência entregou um documento, a SIC, os maçons, eu não sei quantas pessoas já entregaram documentos e já foram visitar o secretário César Schirmer, e já visitaram o comandante do 12º BPM, e já visitaram o comando da Brigada Militar, então eu esperava muito mais do secretário César Schirmer ontem. Em determinado momento da fala do secretário Schirmer, ele disse que ele não sabia se aqui em Caxias do Sul tinha guarda municipal ou não. Ora, o secretário estadual de segurança dizer, aqui em Caxias tem guarda municipal ou não? É um absurdo. E os empresários aplaudem, a SIC aplaude. Tudo que vem do governo Sartori é aplaudido na SIC. Se vem o governador, ninguém cobra nada, eles aplaudem. Vem o secretário de Segurança, não fala nada, eles aplaudem. Vem o secretário de Infraestrutura, vai na SIC, eles aplaudem. Todo mundo é aplaudido na SIC, desde que não tenha um pensamento de esquerda. Se for um pensamento do atual governo, porque outrora a SIC cobrava e cobrava muito dos governos. Então eu esperava muito mais do secretário de Segurança, César Schirmer. Não quero aqui pessoalizar as críticas, mas é um governo que não tem feito absolutamente nada pela segurança desse estado. Aliás, tem levado policiais de outras cidades, por exemplo, Porto Alegre está tendo mais 502 policiais, mais 400 PMs vindos do interior, inclusive, de Santa Maria, terra lá do César Schirmer, e também de Passo Fundo. Estão levando policiais dessas cidades. Santa Maria se mobilizou para não tirar os policiais de lá. E espero que momentaneamente nenhum policial vá sair de Caxias do Sul, mas espero que o governador e o secretário César Schirmer não levem também policiais aqui de Caxias do Sul para fazer policiamento em Porto Alegre. Nós já temos 100 policiais a menos nos últimos 2 anos, ninguém foi reposto e momentaneamente, eu digo momentaneamente porque tudo pode acontecer, daqui a pouco também policiais serão retirados aqui de Caxias do Sul para fazer o policiamento em Porto Alegre. Entendo que a criminalidade está muito forte em Porto Alegre, mas tudo é para Porto Alegre ultimamente. A Força Nacional é para Porto Alegre, policiais são tirados do interior para Porto Alegre e cidades do porte como Caxias do Sul não tem uma reposição. Então, com todo respeito ao secretário César Schirmer, eu esperava que ele trouxesse alguma luz, algum caminho diferente, alguma notícia diferente, porque que a partir de junho vai ter 1.200 brigadianos, mais 500 que podem ser chamados, isso a gente já sabia. Sobre o Exército, eu tive em janeiro conversando com o comandante do Exército, ele está dizendo que desde o ano passado o Exército já está preparado, só estava esperando um convite, uma sinalização, nós estamos em março, e o secretário vem para Caxias do Sul para dizer que somente agora vai sinalizar, vai formalizar um convite para o Exército. Já poderia ter feito isso em janeiro, porque não é um governo que assumiu agora, é um governo que existe, que já está aí há 3 anos, já poderia ter sinalizado isso antes. E o problema da segurança é um problema já de muito tempo, não é um problema de 1 mês, 2, 3. Então, sinceramente, eu esperava mais. E outro, nós temos uma situação aqui em Caxias do Sul, que já foi trazida aqui nas audiências de segurança, que é a questão do CONCEPRO, o Conselho de Segurança. No passado, o CONCEPRO foi muito importante, inclusive para obras, na arrecadação de recursos, enfim. Hoje, o CONCEPRO é um mero repassador de valores para a Brigada Militar. E eu vou trazer aqui uma fala do Major Ribas, numa das audiências de segurança, onde o Major disse que o CONCEPRO é uma verdadeira caixa preta. Como foi dito numa audiência, eu posso dizer novamente aqui, porque não foi pedido sigilo. Os vereadores que estavam lá ouviram isso. O CONCEPRO é uma verdadeira caixa preta. A Brigada Militar tem falado sobre isso e a SIC não tem tomado providência. Inclusive, o presidente do CONCEPRO estava lá ontem na SIC, pediu a palavra, passou a palavra para outro empresário e, de qualquer maneira, ninguém toma providências, porque
para fazer uma doação para a Brigada Militar, se eu quiser doar uma cadeira, uma mesa, tudo tem que passar pelo Concepro. Tudo tem que passar, os valores que a Prefeitura destina à Brigada Militar tem que passar pelo Concepro. E o Concepro está inativo, já faz algum tempo, não tem mais a sua finalidade e tem que trocar a presidência. O senhor Humberto Tomé, com todo o respeito, que eu devoto a ele como um grande empresário de Caxias do Sul, um batalhador pelas coisas de segurança, não dá mais para ser o presidente do Concepro. Tem que haver essa mudança para melhorar. E essas questões não são trazidas. A SIC tem que puxar essa discussão, a SIC tem que fazer essa alteração e não pode manter um presidente num conselho tão importante porque é amigo de um outro empresário, amigo de um outro empresário. Não dá mais para esse tipo de discurso. Nós precisamos resolver as questões e falar claramente a respeito delas. Pessoal, um outro assunto, eu quero falar aqui sobre o censo agropecuário. O censo agropecuário foi trazido aqui na semana passada pelo vereador Ues, inclusive uma preocupação, parabéns pela sua preocupação, mas nós já estamos, vereador Ues, formatando um projeto para pedir à administração municipal que institua de forma oficial o censo agropecuário, que é uma bandeira do PSB, é uma bandeira do ex-vereador Raimundo Bamp, é uma bandeira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de todos os órgãos que trabalham nesse setor. Mas o senhor falou em levantamento na semana passada. Censo agropecuário é diferente de levantamento. O senhor trouxe algumas questões aqui a respeito de pode ser feita uma análise a partir do talão do produtor. Não pode, pode até ser feita parte dessa análise, mas o talão do produtor não dá todo um raio-x. A nossa ideia, e da bancada do PSB, é um censo completo. O último censo completo que foi feito em Caxias do Sul foi do secretário Jaime Lovatel, há muito tempo, acho que foi no governo Vanim. Nós tivemos o levantamento de 2013, que o senhor trouxe aqui, mas o levantamento de 2013, que foi tentado ser feito pelas subprefeituras, muitos agricultores não responderam. Então, nós precisamos urgentemente fazer, sim, um censo agropecuário, área plantada, quantos produtores estão no interior, quantas propriedades, quais as culturas, o que é produzido, quantas pessoas moram, qual é a idade dessas pessoas, quantos jovens, porque há uma previsão que até 2025, essa geração que está aí, os pais, os nonos que estão no interior ainda trabalhando, eles não estarão mais. E os seus sucessores serão os filhos, os netos. Só que quem são os filhos e netos, de onde eles estão no nosso interior? Eles estão lá ou não estão? Nosso interior está jogado à própria sorte, não tem telefonia, o vereador Bandeira é um batalhador nessa questão e outros vereadores também, não há telefonia rural, não pega sinal, não tem sinal de internet, para falar num telefone convencional é complicado, não há segurança, não há políticas públicas. E a gente não pode esquecer, quem trabalhou e a gente fez campanha eleitoral no ano passado, os lugares que eu ia no interior, todas as pessoas diziam, fulano eu não quero nem que passe aqui, ciclano eu não quero nem que passe aqui. Então, todas as lideranças rurais que eu conversei durante a campanha, eles estavam extremamente chateados, desanimados, incomodados e com as lideranças que deveriam trabalhar por eles, inclusive pessoas ligadas à própria prefeitura. Nós não podemos esquecer isso e quando eu lembro que o orçamento da agricultura, vereador presidente Felipe, nós que acompanhamos futebol, o orçamento da agricultura no município está quase na zona de rebaixamento, para usar uma linguagem do futebol. É o 16º orçamento, o orçamento da agricultura, 0,62%. 0,62% num orçamento de 1 bilhão, quase 2 bilhões, é quase nada. E aí eu desafio as lideranças da área rural, vereador Ues, vereador Danelus, que fizeram parte do governo anterior, foram subprefeitos, o vereador Alceu, que tem um histórico também nessa área, o vereador Bandeira, que a gente pode cobrar mais. Vocês poderiam ter cobrado mais, inclusive, da administração anterior, porque a agricultura nós temos que pensar o futuro. Claro que cascalho é importante, que a manutenção é importante, mas nós temos que pensar de forma maior, de forma mais ampla a agricultura. Caso contrário, em 2025 nós não teremos mais ninguém nas propriedades rurais produzindo aqui em Caxias do Sul, que é essa minha maior preocupação em termos de pensamento do futuro. Eu peço um espaço de liderança, vereador. Senhor presidente, declaração da bancada do PSB, o Partido Socialista Brasileiro.
Peço uma parte, vereador. Uma declaração líder da bancada do PSB. Segue o vereador Alberto Meneguzzi. Uma partezinha também. Senhor presidente, muito reduzido para a área da agricultura, e é mais do que na hora de a gente pensar além, de a gente pensar o futuro da agricultura. E nesse contexto, esse censo agropecuário, que é uma ideia de bancada do PSB, que é já conversei, inclusive, pedindo orientação jurídica com o deputado Elton Weber, com o deputado federal Heitor Chu, e eles acham também que é uma iniciativa interessante, não é só uma iniciativa de bancada, mas também dos produtores rurais, dos sindicatos, que já protocolaram aqui, já entregaram aqui reivindicação a esse respeito. Mas mais do que um censo é pensar o futuro da agricultura de Caxias do Sul, que está comprometido. E a gente aqui, como parlamentares, lutarmos, né, por um orçamento maior para esse setor no orçamento do ano que vem, porque 16º orçamento de 20 pastas aqui é um valor bastante baixo. Uma parte, vereador Danelus. Vereador Meneguzzi, gostaria de dar alguma contribuição e parabenizar pelo tema que traz, mas reforçar que não, o senhor às vezes traz alguns temas como se tivesse tudo errado no passado. Eu acho que não é por aí. Tem coisas que a gente combate muito, como a questão já falada aqui, demoras para licenciamentos ambientais, para alvarás. Acho que isso a gente vai cada dia fazer uma cobrança mais forte. A questão do recurso para a Secretaria da Agricultura chega a ser uma piada, em torno de 0,7% do orçamento, né? Mas tem muitas coisas boas que foram feitas, e Caxias do Sul, na verdade, em muitas coisas ela é referência, né? Foi a única cidade do Brasil que a prefeitura pagou caro para todos os agricultores, isso é um diferencial. Nós trabalhamos muito na questão de máquinas pesadas, com custeio de 50% da Secretaria da Agricultura. Tem a questão das fontes, que o SAMAI, junto com a agricultura, também vai lá e contribui para que sejam feitas. Mas o que eu trago assim de maior preocupação são legislações federais que acabam nos prejudicando, que daí é um pouco mais complicado, como a questão trabalhista. Você imagina que um filho de um agricultor poderá trabalhar na agricultura com 18 anos. Isso é totalmente impossível. Quem não aprender um pouco antes e não tomar gosto, é claro que vai sair. E também eu trago algumas palavras de otimismo, que eu vejo que os jovens estão querendo ficar mais no campo. Tenho percebido isso, não sei se devido à questão da economia, das indústrias, enfim, estarem em baixa, mas eu vejo muitas pessoas retornando para o meio rural. Mas realmente faltam muitas coisas, vereador Alberto, como a questão da telefonia, como a questão que eu digo que hoje seriam as duas piores, é a trabalhista e a diferença e a dificuldade da licença ambiental. Okay. Quanto a esta questão aí do seu censo, aí, eu acho que é muito importante, e a gente tendo mapeado é muito mais fácil, claro, de se chegar a objetivos. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Danelus. Não é o meu censo, tá? É o censo que é proposto pelas lideranças rurais. E eu não tô trazendo, vereador Danelus, me desculpe se parece isso, mas não estou trazendo só problemas, não. É que nós temos que ter coragem de apontar os problemas também e não achar que está tudo certo. Não está tudo errado, mas também não está tudo certo. Vereador Ues. Da mesma linha, obrigado pela parte, da mesma linha que, como o Ricardo já falou, acho que os governos anteriores dariam para fazer mais, mas foi feito muito. Então vejo também como 170 quilômetros de asfalto no interior, nos últimos 12 anos, eu acho que é um ganho muito grande e se deve buscar mais. Eu vejo específico a Subprefeitura de Galópolis, como você diz, arrumar a estrada, cascalhamento. Eu me sinto bastante satisfeito, conquistei 2 máquinas novas para a Subprefeitura de Galópolis, nunca na história de Galópolis foi máquina nova, sempre o refúgio dos outros. Então eu acho que teve sim ganhos, dá para fazer mais, mas eu acho que Caxias do Sul tem que colocar o orçamento na agricultura de acordo com a fala aquela, somos os maiores produtores de hortifruti e granjeiro, só que na linha do financeiro não é olhado por esse lado. Então eu vejo sim, muito importante, como o senhor relatou, eu levei os dados aqui, é importante sim, mas vejo que lá na Secretaria de Agricultura não vai ter dinheiro para fazer isso, como deveria ser feito. Vereadora, ao sua parte.
a nossa preocupação também é com o interior. Eu acho que referente ao censo, acho que o que teve à frente, o Jaime Lovatel, assim, foi um exemplo de censo, onde que a gente pôde participar e foi assim fiel da balança da nossa produção aqui de Caxias do Sul, né? Então, eu acho que deve ser copiado esse novo exemplo e a gente acredita que ali seria um censo assim bastante exato, né? Outra coisa que a gente está percebendo na agricultura são o maquinário no interior, né? Onde que a gente vai, só dizem que tem a máquina quebrada, né? Então há muita reclamação, né, no interior aí, não sei se o parque de máquinas está velho, o que está acontecendo, né? Então a gente percebe que cada distrito, você vê o subprefeito dizendo que tem a máquina quebrada aqui, máquina quebrada lá, e a gente não entende se o equipamento está muito usado, se o equipamento está muito depreciado, e a gente percebe que isso tem ocorrido quase em quase todos os distritos aí, né? Então a questão de roçada, de manutenção das estradas, né? Então se percebe que isso tem ocorrido com frequência aí, né? Então, assim, eu acho que a gente pode avançar, tem a questão da plasticultura, tem outras coisas aí que a gente poderia avançar. Tá bom. Muito obrigado. Vereador Feliz, sua parte. Vereador Alberto, eu sei que é um pouco tempo ainda para a gente fazer uma análise da atual administração sobre o atendimento ao interior, né? Mas eu já, em outra oportunidade aqui, levantei as minhas preocupações com relação à nomeação dos subprefeitos, né? Pessoas sem nenhuma ligação histórica com os locais, né? Que foram nomeadas pelo PG. E isso agora começa a se refletir no atendimento, nos serviços, né? As estradas abandonadas, né? Problemas os mais diversos na relação entre o subprefeito e os funcionários, né? Os funcionários. Já está dando problema na manutenção dos equipamentos existentes nas subprefeituras. Então, eu vejo que essas questões aí vão complicar muito a questão de transporte de safra. Nós estamos saindo agora de uma safra da uva, né? Nós temos outras safras que vão se sucedendo durante o ano. Então, acho que a senhoria aborda com perspicácia esse assunto a partir do censo agropecuário, mas também o município não é só recurso no orçamento, eu acho que seja importante ter recurso no orçamento, mas é todo esse apoio, né, essa infraestrutura necessária que vem de outras secretarias, que não necessariamente da Secretaria da Agricultura. Então, nesse sentido, os meus cumprimentos à Vossa Senhoria, e gostaria de, quem sabe aqui, vereador Daneluz, vereador Bandeira, Vossa Senhorias, todos que são mais daquela região, eu também fiz uma meia dúzia de voto por lá. Eu acho que nós deveríamos iniciar um movimento aqui para que a FEPAGRO seja incorporada pela nossa Secretaria da Agricultura e que a gente não perca todo aquele histórico que existe hoje lá de pesquisa, né? Então, eu acho que a gente poderia trabalhar uma ideia aqui na Câmara de vincular, junto ao Governo do Estado, agora na extinção da FEPAGRO, que toda a antiga estação experimental de Caxias do Sul seja incorporada pela Secretaria da Agricultura. Tá, obrigado, vereador. Obrigado. Eu tenho 1 minuto e meio, eu preciso encerrar aqui a minha fala, destacando o encontro que o PSB municipal teve ontem aqui na Câmara de Vereadores, com os nossos filiados, um encontro muito interessante, puxado pelo nosso presidente Adriano Boff, com os vereadores, militantes, ex-candidatos a vereadores, e tirar desse encontro algumas determinações, que é o pensamento do PSB. Primeiro, nós estamos fora desse governo, que é um governo corrupto, um governo fantoche, um governo indecente, que é o governo Temer. Se tem um ou outro quadro partidário que se desgarrou, que está lá no governo, não é com o aval do PSB. E a gente repudia se alguém do PSB faz parte desse governo corrupto. E também uma outra decisão nossa, uma determinação, enfim, é que nós somos realmente, reforçar isso contra a reforma da Previdência tal qual ela está sendo formatada. Inclusive os nossos deputados no Congresso Nacional, de 34, 30 já se manifestaram nesse sentido. Nós vamos fazer um documento, entregar todos os nossos deputados federais do PSB, os deputados estaduais estão nessa luta, o PSB do Estado, o PSB nacional, contra essa reforma
da Previdência. E também ontem a gente filiou alguns novos quadros, lideranças do interior, que serão muito bem-vindos, lideranças do Porto Sol, da região da Terceira Légua, e o partido tem esse compromisso de estar trabalhando de forma comunitária, buscando sempre o diálogo, uma busca constante de formação política e uma qualificação cada vez maior dos nossos quadros. Desculpa aos vereadores que pediram a parte, mas estourou meu tempo aqui. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma declaração de